Bom dia a todos y a todas aquí. Vamos a abrir ahora el fórum sobre el marco regulatorio da inteligencia artificial de Goiás. E eu peço a todos los que tengan alguna cosa a ver con o judiciário, com advocacia, que venha para cá, porque vamos a ter duas pessoas que são um luxo hoje aqui. Eu não vou falar dela porque vai apresentar a Sidiane depois à mesa, mas são realmente pessoas que estão na ponta da discussão, não só no Brasil, sino também no mundo. E quem queira trabalhar com leis no futuro, na era digital e na inteligência artificial, vai ter que fundamentalmente entender como é o direito dentro da economia digital, da inteligência artificial e todo o demais. Portanto, é fundamental estar antenado e ligado com este tipo de coisas. Depois vamos ter outros painéis e outras mesas de discussões, onde vamos falar de outras coisas, como, por exemplo, a energia, como, por exemplo, vamos a falar da propriedade intelectual, sobre a integridade da informação, dos investimentos que se tem que fazer para poder ter servidores, porque senão sempre vamos ser um país que vai depender, seja do software, mas também do hardware. Só os grandes investimentos em hardware, servidores e en energía están a disposición de las grandes operadoras, las Big Tech, que son siempre las mismas y que no son brasileras, claro. Entonces, no tenemos un problema de cómo regular la inteligencia artificial no Brasil sin interferir en el desenvolvimiento de la inteligencia artificial no Brasil. Porque si fuera de Brasil, ninguém regula nada e nós regulamos, não ficamos fora. Ou, se não ficamos fora, vamos a sofrer sempre a inteligência artificial, vamos a ser usuários, mas não produtores de inteligência artificial. E por que o marco regulador na Campus Party? Porque nós já fizemos isso com o marco civil. Não sei se vocês estão seguindo, mas hoje o STF está discutindo outra vez o artículo 19 do Marco Civil. E o Marco Civil foi feito dentro da Campus Party. Nós, del 2010 al 2014, fizemos fórum dentro da Campus Party, onde os jovens como vocês entraram na discussão, as coletividades, as comunidades, e não era só um negócio de las lobbies, de las Big Tech, en aquella época no existían las Big Tech, existían las corporaciones de comunicación, la Vivo, la Claro, estas empresas. No existían, ainda no existía el iPhone, no existían las plataformas digitales como hoy nos conocemos, Google, en fin. Estaban comenzando a nacer. Então, o que acontece? Se nós abrimos a Campus Party para que vocês participem e opinem, e eu peço que vocês entrem em qual é a IA que nós queremos, e opinem, porque quanto mais gente opina, más holofotes nós colocamos sobre o Congresso, sobre a lobby, sobre a Big Tech, porque o cara que é comprado por uma Big Tech, um congressista, seja deputado ou senador, dice, opa, que estos aqui, filho da puta, me estão controlando, me estão dizendo que eles sabem. Então, porque senão é todo oscuro e se faz, obviamente, quem se fode são vocês, nós, todos. E quem se beneficia são o cara que pega a grana da lobby e que a Big Tech que fez a lobby para poder ter isso. Então, é importante ter holofote em cima da coisa e dar participação à sociedade civil em todos os aspectos, pois são vários eixos. A inteligência artificial vai
atuar sobre educação, que também vamos tratar aqui, educação, trabalho, integridade da informação, fake news, propriedade privada, que é o que vamos a falar hoje com estes dois grandes parceiros que temos aqui, e depois temos a parte de energia, porque a inteligência artificial é energívora. Para que você tenha uma ideia, ChatGPT consome em um dia, lo que uma cidade norte-americana de 125.000 habitantes, que é um consumo maior que o que nós temos aqui em Brasil, consome em um ano. Então, como vamos alimentar a inteligência artificial? Brasil tem uma grande oportunidade, porque tem energia limpa e tudo mais. Sim, mas tem pouca energia. Não é que tenha energia que sobre, porque se la tiramos a energia, ao consumo, é decir, a nós, vai aumentar a tarifa. Ou la tiramos da indústria e fodemos os industriais. Então, para dar a inteligência artificial. Então, nós temos que discutir fontes alternativas de energia limpa e tudo mais. O orientamento mundial é verso a atômica, da energia atômica. Microsoft comprou usinas atômicas, Google está atrás de mini reatores, enfim. Gente, obrigado por estar aqui. Se tem amigos que têm alguma coisa que ver, que andam por aqui, sobre questão de leis de propriedade intelectual, integridade da informação e demais, chamem eles para cá porque vão a se divertir. Eu participei a essa mesma palestra em Recife, foi a palestra que mais sucesso tive. Que venham para cá e participem. Obrigado. Vou chamar Siriane Sanin, que é a presidente do Instituto Campus Party, que é a que organiza a campus e o fórum, e é a curadora desse fórum, é a que escolhe as pessoas que participam, os argumentos e demais. Parte disso, nós temos a Sala do Futuro, que é onde se inscreveram pessoas da sociedade civil. Temos umas 110 pessoas que vão participar em eixos de discussão sobre a IA que queremos, para depois tirar um resumo ao final de todo o que aconteceu aqui e deixar para o governo, para o Congresso local, a Assembleia e para o Poder Judiciário local. Siriane, bom dia, obrigado. Todo com você. Obrigada, Francesco. Bom dia. Bom dia, pessoal. Vocês atrás aí que estão chegando, o pessoal já vai trazer mais cadeiras, beleza? Vamos lá, então. Gente, o que está acontecendo aqui agora? É uma intervenção na programação da Campus Party para a gente discutir um acontecimento muito importante que vai mudar a vida de todos nós, enquanto sociedade. E Francesco disse que quem tiver amigos da área de direito, para convidar para participar, eu diria que não só da área de direito, de qualquer área, né? Porque quando a gente está falando, trazendo um painel como esse, com especialistas da área de direito, a gente está falando sobre proteção dos nossos direitos, né? Enquanto sociedade. Então, interessa para qualquer pessoa esse tema. Começamos aqui agora com esse painel, com a professora Juliana e o professor João, mas, ao longo da Campus Party, nós teremos várias outras atividades que estarão acontecendo. Talvez alguns de vocês aqui até se inscreveram para a Sala do Futuro da IA, que está lá na área Open, tá? Na Sala do Futuro da IA, a gente vai aprofundar no tema das energias renováveis, que é isso que o Francesco estava falando, né? O secretário, ontem, na abertura, citou o estado de Goiás como um estado que tem um potencial muito grande para o tema das energias renováveis. Então, nós convidamos um grupo que representa a sociedade civil para estar discutindo a questão das energias renováveis aqui na Campus Party Goiás. E, ao final, nós vamos apresentar para vocês, para todos os campuseiros, um manifesto com orientações a respeito de como é possível desenvolver as energias renováveis para que ela possa suportar o desenvolvimento das inteligências artificiais, ou da inteligência artificial. E aí começamos agora com esse painel, com especialistas em direito, mas temos aí ao longo da programação, temos um outro painel que vai ser mediado pelo Marcelo Taz,
para tratar do desenvolvimento, né? É possível que o nosso país faça um avanço de consumidor a desenvolvedor de tecnologia? Será que é possível isso hoje? Não sei. A gente vai discutir isso aqui nesse painel. Convido todos vocês para estarem aqui. Vamos ter também um outro painel com o Ronaldo Lemos, que é da ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio. Hoje, uma das instituições mais sérias que está tratando desse tema da inteligência artificial no Brasil. Enfim, pessoal, toda a programação está lá no aplicativo da Campus, tá? Acompanhem, participem, opinem, perguntem. Aqui nós estamos trazendo vocês, enquanto sociedade, para discutir esse tema tão importante, para que ele não fique só nas mãos dos políticos. Tudo que for falado nesse painel vai ser registrado e vai constar no nosso manifesto ao final. Então, vocês estão aqui também ajudando a construir o marco ao final. Sim. Francesco está falando que aqui ao final a gente vai abrir para perguntas e respostas, e aí cada um que fazer pergunta também vai estar registrado no manifesto. Então, vocês, enquanto sociedade, vão estar opinando e participando ativamente num processo de regulação da inteligência artificial no nosso país. Beleza? Eu vou chamar aqui os dois convidados que são muito especiais, e além de ser muito especiais, eles vão ter um trabalho extra, porque nós tínhamos um terceiro convidado que teve Covid e não pôde participar, que é o professor Fernando Filgueiras, que também é um grande especialista aqui de Goiás nessa área, mas ele não pôde participar, infelizmente. Então, o painel vai ser conduzido aqui. Eu vou chamá-los. Pegar minha colinha aqui. A professora Juliana, que é da UFPE, ela é da área de Direito, é formada em Direito, mas ela também é geek, ela também é formada em Ciência da Computação. Então, ela tem uma contribuição imensa, muito importante para trazer aqui para nós. Ela participou de um painel na Campus Party Recife, o painel foi um sucesso, como falou Francesco. Tenho certeza que ela vai contribuir muito aqui hoje com o nosso desenvolvimento coletivo. Vem para cá, professora Juliana. E o próximo convidado é o professor João Vitor Archegas, é isso? Ele é também da ITS Rio, Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio, que está fazendo um trabalho incrível e está produzindo também, isso que Francesco mencionou, uma pesquisa, uma consulta pública a respeito do tema da inteligência artificial. João vai poder falar um pouco mais sobre isso aqui no painel, e eu convido ele para vir para cá. João, por favor. Passo a palavra para eles e bom painel. Muito obrigado, Cidiane e Francesco, pelo convite e pela organização. Esse evento é incrível, minha primeira vez na Campus Party. Então, é um prazer inenarrável estar aqui com vocês. E o timing para essa discussão não poderia ser melhor. Enquanto a gente fala, literalmente, no Senado Federal, a alguns quilômetros de distância, está rolando uma reunião da Comissão Temporária de Inteligência Artificial. Eles vão votar hoje, talvez a gente termine esse painel e a gente já saiba o resultado da votação, o relatório do Eduardo Borges, que vai determinar o futuro da inteligência artificial no Brasil. Então, essa regulação está sendo gestada, ela está sendo construída, e o problema identificado já aqui, né, na fala da Cidiane, que a gente está trabalhando em relação a ele, é falta de participação. O Senado, infelizmente, não está ouvindo a sociedade civil, não está ouvindo a academia, não está ouvindo o setor privado como deveria, com abertura, com participação democrática e construção colaborativa. Isso é um problema porque a história da governança da internet no Brasil mostra para a gente que o caminho correto é outro. Tá? O Marco Civil da Internet, que é a principal legislação que a gente tem sobre esse tema no Brasil, ele foi construído com participação multissetorial. A discussão começou lá em 2007. Amanhã a gente vai ter a presença do Ronaldo Lemos aqui. O Marco Civil da Internet surgiu de uma ideia do Ronaldo. Então, olha a oportunidade que vocês vão ter amanhã, inclusive, de participar dessa conversa com o Ronaldo. E ele demorou 7 anos para ser construído.
com participação ampla do público via uma plataforma digital. As pessoas entravam na internet, logavam num site e comentavam, falavam como que deveria ser a governança da internet no Brasil. E a gente, infelizmente, perdeu isso de 2014 até hoje. É um problema, tá? Eu sou advogado, a Juliana é advogada, né? Mas eu digo uma coisa, né? Não deixem advogados sozinhos numa sala decidindo o futuro da inteligência artificial. Não faz sentido. Né? Então, a gente está aqui para discutir o futuro da inteligência artificial com uma perspectiva regulatória, é claro, tá? Mas sempre olhando também para a perspectiva técnica, que é o que importa. Né? Então, essa é a importância de vocês participarem desse processo conosco. Tá? Eu vou passar a palavra para a Juliana em breve, vou dar um único recado antes de passar a palavra para a Juliana, que é o seguinte: ao final da nossa conversa aqui, eu pedi autorização da organização e eu gostaria de sortear uma cópia do meu livro, que é sobre esse tema, tá? Constitucionalismo Digital, Limites Constitucionais na Nova Fronteira do Poder. E quem ganhar esse livro aqui vai ter o prazer de ser a segunda pessoa a ter o livro. Tá? A primeira pessoa é a minha avó, que já recebeu o livro lá em Curitiba quando a caixa chegou na semana passada. Né? Desculpa, minha avó é mais importante. Mas a segunda pessoa a receber a cópia do livro vai ser aqui da Campus Party. Então, eu queria trazer isso para vocês também. Mas eu vou passar a palavra... Você tem uma também, está lá na minha mochila, depois eu te dou. Eu vou passar a palavra para a Juliana, que vai fazer a primeira intervenção, e depois a gente segue na nossa conversa por aqui. Eu trouxe uma cola também. Bom dia. Está todo mundo bem acordadinho? Não, mais ou menos não. Tem que estar bem acordadinho, pelas caridades. Eu estou fantasiada de advogada, ficou ruim, porque a discussão era regulatória, mas eu sou raiz geek. A minha formação é ciência da computação, na área de desenvolvimento de software e engenharia de software. E só em 2016 é que eu fui para o direito, estudei direito digital, que é a minha formação. A minha atuação é na UFPB, hoje como professora dos cursos de Sistemas de Informação e Bacharelado em Ciência da Computação. Então, é óbvio que toda a minha fala vai ter um viés muito tecnológico. Ele traz uma conversa com o direito, mas ele tem um viés naturalmente tecnológico por causa da minha formação, e o que eu venho estudando sobre isso também diz respeito à limitação computacional sobre isso. Só para dar um spoiler, o PL, com que a gente vai falar muito, que é o 2338, que traz um marco regulatório da IA no país, ele traz a necessidade de explicabilidade e reversibilidade algorítmica. Só um detalhe, computacionalmente, para IA generativa, isso é impossível. É impossível você reverter dados gerados computacionalmente. Então, a gente está discutindo um projeto de lei que vai virar lei, que vai mandar as empresas de desenvolvimento de software reverter o resultado algorítmico de uma coisa que matematicamente não tem como reverter. Então, é só o spoiler para vocês sentirem a importância e a relevância de discutir esse marco regulatório num ambiente computacional. Não adianta as pessoas de direito fazerem as leis que a gente de computação não tem como resolver, ou é inviável economicamente fazer, por exemplo, e não tem como somente as pessoas de computação pensar em inovação sem responsabilidade e sem estar centrado no homem, porque é o que importa. Então, é óbvio que, assim, nesse começo de fala, é bom, assim, a parte ruim, que a gente não tem a outra pessoa, é que ele é muito especialista, ia trazer, assim, contribuições enormes e a gente ia trocar muita figurinha. Mas tudo na vida, até a morte, sempre tem um lado bom e um lado ruim. O meu lado bom é que eu vou poder falar mais, que eu falo muito. Isso é uma parte boa e vocês vão poder trocar muita figurinha, perguntar... Eu perguntar a vocês o que é que vocês acham sobre isso é a parte boa. Tudo na vida tem, certo? Então, para começar a conversa, eu queria trazer isso bem claro, que existe um viés meu na minha fala, por isso a gente tem perfis diferentes para tentar contribuir o máximo possível, porque é a diversidade que traz a grandeza da contribuição. Então, o meu viés é computacional/direito, o meu viés é segurança e proteção de dados pessoais, porque eu venho trabalhando com a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, desde 2018. Então, naturalmente, o que eu venho lendo,
pesquisando, escrevendo e discutindo, tem esse viés, além do próprio constitucionalismo digital. Então, a ideia é que vocês tenham isso claro. Eu trouxe uma cola também, porque disseram que eu ia falar 1 hora. É 1 hora? Não. Aí eu disse, vou fazer uma cola aqui, porque, né, muita coisa. Então, vamos lá. Eu queria começar a falar, para introduzir isso aqui, que enquanto a gente não entender, a gente enquanto sociedade, né, a gente bolha, professor universitário, pesquisador de centros acadêmicos, de institutos, não, enquanto a gente, enquanto sociedade, não entender que dados pessoais é o petróleo deste século, a gente não anda. Parte desse pressuposto. E por que eu trago isso? O último estudo que eu li diz que 80% das instituições no Brasil, públicas e privadas, ainda não estão adequadas à LGPD, que vai fazer 6 anos. Como assim? Oi? Câmbio? Não é um projeto de lei como o marco regulatório que a gente está discutindo, que ainda vai vir a ser uma lei cobrada. A gente está falando de uma lei que passou 2 anos em vacância para as pessoas, como empresas e sociedades, entenderem o que é, fazer as suas adaptações, se adequarem a uma nova cultura de proteção a dados pessoais. E a gente tem, vou dizer de novo, 80% das instituições públicas e privadas, não só as empresas que não querem fazer, públicas e privadas, que não estão adequadas à LGPD. Na minha perspectiva, não tem como pensar em inteligência artificial com responsabilidade sem se adequar à LGPD. Ponto. Se a gente partir desse pressuposto, pode botar a mão na cabeça e se desesperar, porque o bicho vai pegar. Se uma lei que está aí há 6 anos, as instituições não estão adequadas, imagine essa que vai vir, que é muito mais complexa computacionalmente. Uma coisa é você explicar o ciclo de vida de dado. Tem alguém aqui de ciência da informação, biblioteconomia, áreas afins? É simples explicar o ciclo de vida do dado, certo? Como eu coleto, como eu processo, como eu compartilho, como eu guardo e como eu elimino numa tabela de temporalidade. Agora me explica um algoritmo de inteligência artificial. Para alguém de direito, porque quem vai bater o martelo na decisão não são vocês, é um juiz. Aí você vai fazer uma bolinha, um boneco, um desenho de um computador no Canva, botar um monte de bits 0 e 1. Aí deixou piorar a situação. Se a gente pensar em computação quântica, vocês já ouviram falar nisso? A gente é considerada a ciência da computação a ciência binária porque, bem a grosso modo, todos os dispositivos funcionam com carga e descarga de energia elétrica. Tem vários capacitores nos microprocessadores, em que ele está carregado e 0 ele está desligado. E essa combinação de zeros e uns me traz caracteres, números, operações, pixels na tela, etc. A computação quântica tem infinitas sobreposições entre o 0 e o 1, que faz com que a computação aumente progressivamente, em PG, exponencialmente, que a gente não tem a noção hoje do que vai ser uma rede 40G quando a gente tiver esses computadores quânticos funcionando. Quando a gente tiver as programações paralelas dos desenvolvimentos de software em computadores quânticos. Porque não vai ser if, else, não vai ser true ou false. Vai ser true, false, 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 posit, 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 posit. Milhares de combinações. Aí eu estava falando que é fácil explicar ciclo de vida do dado. É difícil explicar IA. É difícil explicar IA generativa. É muito mais difícil explicar um algoritmo quântico. Então, a gente está falando sobre isso, porque essa lei vai valer para todas as computações. E aí, outra ressalva que eu faço também com o viés da LGPD. Mas tem um marco que está sendo discutido. A gente ainda, na computação, não precisamos nos preocupar muito, porque está sendo discutido. A lei vai entrar em vigor, tem um processo transacional, a gente vai ver como faz. Mas deixa eu adiantar uma coisa. Para a LGPD, tudo que você faz com o dado pessoal se chama tratamento.
Diferentemente da gente de computação que vê nos artigos, eu processei, eu compartilhei, eu visualizei na tela, eu coletei. Para a lei, só tem uma palavra de cabo a rabo da LGPD, chamado tratamento de dados pessoais. Fazer IA é tratamento de dados pessoais? Vocês acham que sim? Usar IA é tratamento de dados pessoais? É. Se no uso da IA, ou se no treinamento da IA, ou se na construção do algoritmo da IA, eu tenho um dado pessoal, basta um, o endereço, não precisa ser nome, CPF não, a LGPD é válida para essa empresa de software. Aí eu faço outra pergunta, qual é a empresa de software? Eita, que agora eu vou ter que falar grosso, mais alto do que aquele homem ali. Qual é a empresa de software hoje que vocês conhecem, é assim que fala mais alto, que vocês conhecem que não usam inteligência artificial? Uma. Eu quero ir lá conhecer, para ver esse modelo ad hoc, programação em assembly, que deve estar sendo feito nessa empresa. Se não for, todas as empresas de software do mundo usam IA generativa. Mas a LGPD diz no artigo 20 que toda decisão automatizada pode ser revisada e precisa de explicação algorítmica na lei de hoje. Eu falei de marco regulatório de IA aqui. Falei de LGPD, que está valendo. E se eu, enquanto advogada de direito digital, for lá na empresa e disser assim, agora explique, porque isso é uma violação ao direito do titular do dado, previsto por lei. Qual é a empresa de software que vai conseguir explicar isso? Não vai explicar. Não vai. Então, um dos pontos que eu quero que vocês se atentem é, a gente está discutindo o marco regulatório, a gente está discutindo a construção do PL, que eu arrisco, no máximo, começo do ano que vem, isso está em vigor, e eu vou explicar por quê. Mas a gente já tem leis que não são seguidas e dizem respeito à inteligência artificial. E, computacionalmente, hoje, a gente não consegue fazer. Vocês entendem a complexidade disso? É como se fosse assim, vou fazer uma analogia bem bizarra. Se você andar com o pé no chão, você é preso. Tem como andar sem ser o pé no chão? É a lei. Está dizendo assim, você precisa explicar, reverter, não ter discriminação, não ter viés nos algoritmos. Tem como fazer isso em computação no que diz respeito a explicar e reverter? Não. Então, todo mundo está errado. Pela lei, todo mundo já está errado. Todos nós estamos errados. Essa é a complexidade da gente se preocupar computacionalmente com o que está escrito na lei. E essa é uma das missões que eu me coloquei, e acho bom, tenho prazer, adoro falar sobre isso, que é fazer essa tradução para a computação e dizer assim, ei, pessoal de direito, pare de viajar na maionese e escreva outra forma de artigo, porque isso aqui não vai rolar. E chegar para a computação e dizer, vocês de empresa e de órgão público precisam se adequar, porque vocês não estão de acordo com a lei. Então, esse é o insight inicial que eu queria dar. E aí, sobre o constitucionalismo digital. Eu vim lendo, estou doida para ler isso também. Eu vim lendo um pouco sobre as definições, existem doutrinas que puxam mais para um lado, puxam mais para o outro. Mas o que é que eu gosto de entender como constitucionalismo digital? A gente, na vida digital, precisa refletir o que a gente vive na vida real. Afinal, a computação é feita para o bem. E eu me lembro muito... Vocês viram o filme de Oppenheimer, da bomba? Para quem viu o filme, vai lembrar o que eu estou dizendo. Para quem não viu, eu aconselho ver como uma instrução mesmo, enquanto profissionais, cientistas, pesquisadores. A ideia da bomba não foi para o propósito do que ela foi usada. E aí, a gente já tem vários marcos históricos explicando que a inovação sem responsabilidade e sem estar centrado no nosso bem-estar enquanto sociedade, não vai para canto nenhum. Não vai para canto nenhum. Foi criado, tem tecnologia, a gente sabe como usar várias reações nucleares. Não. A gente tem aqui nas empresas, nos computadores, no dia a dia,
Não, porque a gente sabe da possibilidade, das consequências para a sociedade se isso não for controlado. Vamos para a IA? Por que a gente tem que acelerar o desenvolvimento progressivo da IA, achando que isso é uma super inovação, sem parar, realizar sandbox de experimento, ver até quanto o risco disso vai fazer com a sociedade e pensar como, quando, por quê. Ah, mas eu escuto assim de alguns engenheiros de software ou de IA, analista de IA, faz assim. Mas a IA não é preditiva, mas o nosso algoritmo é não determinístico. Mas a ideia é essa mesma, é a máquina trabalhar para a gente. Aí tu vai botar um bicho no mundo que tu não tem o menor controle e tu não quer responsabilizar ninguém por eventuais danos à sociedade. Para que a gente vai estar inventando solução tecnológica se a gente vai maltratar a gente mesmo? É uma coisa nonsense. Para mim, não faz o menor sentido avançar. Ah, a gente quer dizer, então, que é para a gente barrar a inovação de jeito maneira. É para a gente estar enfiado em laboratório e não botar na sociedade sem os testes, para depois a gente ver as consequências, como aconteceu com a bomba. Vamos botar lá e ver o que dá. Eita, agora a gente viu que matou um monte, que tem dano. Eita, agora a gente não vai usar a bomba nuclear, a gente vai fazer isso com IA, porque os danos são para a vida real das pessoas. É outra coisa que eu gostaria de atentar. Tanto a LGPD quanto o marco regulatório, eles são voltados à avaliação de risco. Eles são voltados à prevenção do dano e não ao contencioso do dano. Deu problema, paga dano moral. Deu problema, paga reparação. Não pode dar problema, porque o problema pode ser a morte de alguém. E não repara. Então, a ideia é que seja custoso, que seja caro, para, se você está ganhando dinheiro com os dados, quer seja com LGPD ou com o marco regulatório, então se responsabilize. Homem-Aranha, quanto mais poder, mais responsabilidade. É simples assim. É simples assim. Então, o marco regulatório da IA e a própria LGPD não vem para barrar inovação e tecnologia, vem para dar a regra do jogo. Vem para dizer assim, isso não é para o bem da sociedade? Na minha cabeça, sabe para que serve computação? Computação, para mim, é ciência meio. Computação como um todo. Redes, IA, processamento de imagem, engenharia de software, banco de dados, tudo de computação é ciência meio para a gente viver melhor. Para eu trabalhar de segunda a quinta, para eu andar de bicicleta na sexta, para eu fazer a piscina na praia com meu filho no sábado, porque eu não tenho que estar emitindo relatório, porque a IA vai fazer para mim. O know-how do especialista eu já dei para alimentar ela. Agora eu vou viver a vida, porque o bom da vida é viver, é pessoas, é interação, é comer o que gosta, é conversar, é sentar para lanchar. E isso a gente não está conseguindo, porque a gente vive numa sociedade do cansaço. Desenvolvemos tecnologia para trabalhar mais, porque ela está muito rápida, e agora, se antes eu fazia um relatório em 3 semanas e o ChatGPT faz em 2 horas, eu tenho que fazer agora em 50 minutos. Só que eu sozinha. É um contrassenso para mim, é uma doideira. O povo está doido. Não, a gente não pode ser essa sociedade do cansaço. Computação tem que ser a sociedade, tem que ser desenvolvida para a sociedade viver mais e viver melhor. E aí onde entra o tema principal desse painel, que é o constitucionalismo digital. Na minha concepção, o digital precisa representar a vida real. Existe esse termo cunhado, que João vai falar muito melhor do que eu, não tenho dúvida sobre isso. Mas eles refletem os fundamentos, os direitos e as garantias do constitucionalismo digital, refletem o constitucionalismo da gente. Não tem LGPD, não tem marco regulatório, não tem marco civil que possa ser maior do que a Constituição de 1988. Ponto. Então, esse constitucionalismo digital nada mais é do que um recorte para a gente pegar os fundamentos da nossa vida, da nossa regulação enquanto sociedade e trazer para as soluções computacionais. Como que tem que ser a internet, igual a gente está vivendo aqui? Eu posso chegar aqui e meter o pau e falar de todo mundo? Não posso. Eu posso chegar no Instagram e falar de todo mundo? Entendem que, para mim, nem precisava de LGPD,
nem precisava de marco civil, nem precisava de IA, se a gente tivesse uma sociedade principiológica. Eu usava o princípio da Constituição, dignidade da pessoa humana. Ninguém sabe o que é dignidade. Se eu perguntar assim, para vocês é digno alguém dormir no chão todo dia? Alguém vai dizer aqui que é bom? Melhor do que uma cama? Se eu perguntar, alguém comer uma vez por dia, isso é digno? Alguém vai dizer aqui que é? Então, entende que não precisava. Só que a gente é tão teimoso que não coloca os princípios constitucionais em prática que tem que ter lei para regrar e dizer, sabe o que é que isso significa? Que você não pode usar os dados pessoais das pessoas sem consentimento. Sabe o que é que isso significa? Que você, provedor, tem que prestar atenção no que está sendo discutido nas redes para moderar o conteúdo, porque isso vai ensejar crime em massa. Só que isso já tem na Constituição. O grande lance do constitucionalismo digital, para mim, é esse recorte de dizer assim, como que isso é traduzido para o mundo digital. Como que fica a segurança? Porque os princípios, eles se refletem muito nas próprias leis. Então, tem o princípio de proteção a dados pessoais, tem o princípio do direito ao esquecimento, que a gente já tem isso na vida real. Você não tem direito de ser enterrado, de ser respeitado, do seu túmulo não ser invadido. Então, a gente tem que ter esse direito na vida real, quando a gente morrer. A gente não tem o direito de ficar com a nossa identidade e só mostrar para quem a gente quer e quando a gente quer. Por que que na internet todo mundo tem que saber onde eu moro, o que eu como eu visto, quais são as minhas preferências? Então, o constitucionalismo digital, na minha concepção, a minha humilde concepção, ele é a base para a construção das soluções tecnológicas e, consequentemente, dos marcos. Se a gente parte desse pressuposto, o constitucionalismo nada mais é, os marcos nada mais são do que colocar em prática o que diz os princípios. Como que vai ficar o princípio da proteção e da privacidade da pessoa? Vamos fazer LGPD. Como que vai ficar o princípio da segurança cibernética dentro do ambiente? Vamos fazer a LGPD e regulamentos da NPD que dizem como os sistemas precisam ser. Como que vai ficar a privacidade do nosso uso de dado pessoal nos treinamentos de IA? Vamos falar dos marcos de IA. Como que fica o uso massivo dessas informações nos treinamentos e nas induções dos marcos, se eu não tiver regulamento como IA? Fica aberto. Então, o papel do constitucionalismo digital, na minha concepção, ele é o fundamento, é fundamental para a gente olhar para aquilo e construir as leis como se fossem boas práticas que implantam esses marcos regulatórios. E aí, como é que as empresas podem fazer isso? E as instituições, certo? É outro ponto que é interessante. A primeira preocupação que eu tenho é sobre a explicabilidade e a reversibilidade disso. Precisa ter o que a gente chama de accountability. Precisa ter. Não dá para fazer assim, mas é o computador, eu não sei explicar, então não faça. Não, é uma IA que vai usar, mas eu não sei direito, então não use. É simples. Isso na vida da pessoa pode ser assim, uma prisão indevida por um homônimo errado que um IA reconheceu mais ou menos com 89% de probabilidade de acerto, mas tem 1% de erro, e prendeu alguém porque é negro, pobre e estava passando na rua tal. O dano é irreversível. Mas ele vai ser solto, ele vai ganhar 300 mil do governo do estado. Meu amigo, você já entrou numa cadeia? Eu já. Presa não, certo? Para fazer estudo. Você já entrou numa cadeia? Eu já. É insalubre da hora que você entra. Quando você bota o pé, você fala assim, isso tem na minha sociedade mesmo? Alguém, ser humano, vive nesse negócio aqui e por anos, por dias. Você já entrou numa delegacia onde fica aqui assim os bandidinhos presos só enquanto chega as audiências de custódia? Eu já. É punk. Faz xixi ali, come ali, um parente vem e traz uma sandália. Então, é punk. O dano para prender alguém negro, pobre, preto, que andou na rua tal, é irreversível. Eu duvido eu chegar numa favela assim e dizer assim, ei, tu vai ganhar 300 mil reais, tu pode ficar preso um dia, fica preso um dia para mim que tu salva a tua família. Eu quero saber quem vai. Não vai, porque não é legal. Então, o marco regulatório da IA e a LGPD, elas são preventivas.
Existem riscos no PL que trazem algoritmos que não podem ser arquitetados. Aí, um deles tem lá riscos excessivos e alto risco. Alguns deles podem ser feitos com autorização de uma instituição regulatória, como se fosse uma ANPD, que também é outra discussão. E tem outros que não podem ser pensados, porque faz tanto mal e a gente não tem nenhum controle, tipo a bomba, que a gente não pode nem pensar em fazer. Alguns deles são biometria. Todo mundo tem celular aqui? Quem é que usa o dedinho para destravar o celular? Aí, se o PL entrar em vigor, essas empresas vão ter que se adequar. Ou não podem fazer, porque o que está escrito lá é biometria. Não diz biometria para não sei o quê, biometria para login. Não, fala biometria. Essas empresas todas ou vão fechar, ou vão tirar essa funcionalidade, ou vão gastar muito dinheiro para poder pedir autorização à autoridade, que no Brasil a gente não tem. Muito da lei... Né? É engraçado, não é não? Dá para rir? Pelo menos você não está dormindo, você está rindo. É para rir, porque é uma piada. Muito da lei que está para ser aprovada, você vai dizendo aí, viu? As plaquinhas, ele já olhou para o relógio, tipo, cala a boca. Não, peraí. Muito do que diz a lei faz assim, a autoridade fiscalizatória e regulatória do Brasil irá não sei o quê. Quem é mesmo essa autoridade? Como é que ela vai? Quais são os balizadores? Qual é o barema de fazer isso? Qual é a não subjetividade de fazer isso? Então, como é que as instituições públicas e privadas, na minha cabeça, precisam pensar em soluções? Explicabilidade, reversibilidade, prestação de contas, que está diretamente relacionada a uma única palavra, governança e compliance. Se eu pensar que tudo que eu faço numa empresa tem governança está na moda, o compliance, não sei o quê, compliance ESG, compliance de dados, compliance, blá. Mas eu quero saber, quando eu chego numa empresa, eu digo, tu tem um compliance, bababá? Tenho. Cadê o encarregado? Não tenho encarregado de dados. Oi? O encarregado é responsável pelo compliance. Cadê ele aqui para fazer a privacidade? Não, porque a gente está vendo ainda. Então, é uma piada. É uma piada o que está acontecendo. E a gente continua usando. Vamos usar. Vamos falar de termo de uso. Compliance digital. Você tem um controle sobre os seus dados? Vocês têm um controle de dados de vocês? Eu escutei de uma professora, muito amiga minha, como se fosse irmã, dizendo assim, mulher, me diz uma coisa. Esse negócio de proteção de dados mesmo que tu vive estudando, é sério? Ou é porque tu gosta de ficar estudando e fica falando por aí? Porque eu nem ligo. O povo já tem meus dados mesmo, eu já botei no formulário. Ah, se morrer, morreu. E quando eu escutei isso de uma professora de computação super inteligente, que trabalha na área de interação humano-computador e HC, eu fiquei chocada, porque é essa a percepção que a nossa sociedade tem. Eu ligo nada, já todo mundo tem meu dado. Aí eu perguntei a ela assim, tu já teve o teu Instagram pessoal roubado? Que o povo ficou dizendo assim, a geladeira, R$500, faço pixel. Eu estou me mudando, o sofá é R$200. E tu querendo usar o teu Instagram, não é nem para postar, não, é para usar mesmo, para ver os teus amiguinhos, teu marido. Tu já teve? Tu já foi presa indevidamente? Tu já foi não selecionada num processo seletivo, porque disseram assim, ela mora no bairro tal. Esse bairro, galera, normalmente não estuda. É o bairro da Zona Norte, que são empregadas domésticas, jardineiro, pedreiro. Então, a galera desse bairro, na seleção, eu já tiro. Só se faltar. Tu já sentiu isso? Teu salário já foi diminuído por alguma questão de gênero, por exemplo? Na proposta lá da entrevista, a gênero feminino, com 30 anos, ainda vai engravidar. Não, melhor pegar esse homem, já? Se você passar por isso, aí você volta para mim e diz assim, teu trabalho é importante, porque impacta na minha vida. Tu já teve o teu filho
exposto a pedófilo? Não. Aí você vai entender a importância dessa discussão. Então, tire aí, se uma professora universitária que trabalha com informação, que está numa bolha de uma bolha, tem essa percepção, se eu fizer uma enquete aqui, com todos que estão aqui, principalmente os campuseiros que estão acampando, e eu disser, rapidinho, tu se importa de ter teu dado copiado indevidamente? Quantos por cento vocês acham que vão dizer, me importo, morro do coração, vou atrás de uma ação judicial no juizado especial para reparação de dano moral e material? Quantos por cento vocês acham que vão dizer isso? Chuta aí. Eu tenho um número mágico. 0, tu acha? Esse é o meu número mágico. 0. 0. Aí se eu perguntar, quantos por cento vão de grátis? Rapidinho, porque é só logar com o GovBR. Vão fazer uma denúncia à NPD no site de petição ao titulado dado, para ele pelo menos fiscalizar lá se está tudo certo. Quantos vão fazer isso? Nenhum. Agora, se eu disser assim, quem já teve o Instagram hackeado? Aí 10 levanta a mão. Aí eu digo, se tu soubesse que tu ganharia R$3.000 em pequenas causas por dano, tu dava entrada no juizado e nunca mais o Instagram ia ficar lá prestando atenção, porque eles iam marcar no banco de dados que essa conta já foi hackeada. Tu dava entrada na justiça, quantos dariam entrada na justiça? 100%. Entende a perspectiva? É como se a pessoa precisasse morrer para entender a importância. Só que com a IA, com a computação quântica, não vai ser assim. Quantos daqui tiveram Instagram? 100. Vai ser assim. Quantos tiveram danos por uso indevido, massivo, no IA? 100%. O judiciário não vai caber de tanta ação. E não é ação para ganhar o dinheiro do 13º, não, certo? É ação para você conseguir viver. É ação para reparar um concurso que você não foi aprovado, porque fizeram uma IA que não sei o que lá, que você não foi apto na prova física. E a IA filmou você fazendo a embaixada, os agachamentos e disse, não está fazendo agachamento direito não, desclassificado. Entende que se botar IA em todo canto, é 100% de dano. 100% de dano. Com detalhe, 2 minutos, ele disse. Progressivo. Não, mas a gente tem até 2 horas da tarde, ele disse, para a gente falar. São só blocos. Então, são danos progressivos, são danos massivos, são danos exponenciais que a gente não tem consciência. E como mensagem final desse primeiro bloco, a gente precisa pensar na nossa proteção dos dados pessoais. A gente precisa perguntar assim, eu tenho uma briga com o prédio da minha terapia, quem passa a cara lá naquele negócio é o segurança. Eu já contei, acho que eu já contei, inclusive, no outro painel. Eu disse, eu faço o cadastro, mas eu quero a política de privacidade para ver quanto tempo vocês vão guardar, porque vocês podem abrir uma conta no Nubank para mim, no meu nome. E eu quero saber com quem compartilha e quanto tempo fica. Se eu quero isso, não. Aí eu disse, tudo bem, chame o responsável. Sei que é isso, não. A gente não tem, não. Sei que lá. Aí eu disse, então eu não vou entrar, não. Ou então eu vou entrar e boto a cara de vocês. Não é tão simples? Bota a cara de vocês. Então, hoje eu entro no prédio da minha terapia. Quando eu estou chegando, o segurança já passa e já bota a carinha dele e eu passo. É isso que a gente precisa. O direito do consumidor é a comparação que eu faço com a Lei Geral de Proteção de Dados e com o marco que vem aí. Não vai pegar, isso é para país rico, gente não tem direito, o povo não tem direito. Como é que pegou? Foi porque o PROCON fiscalizou? Não, foi PROCON e Ministério Público e empresa, uma denunciando a outra. Tu já foi ali? Olha, a CIA está trocando roupa, mas Riachuelo não está trocando, não. Vai lá. E massivamente o consumidor. Hoje tem lá o manual do CDC em toda a loja e ela sabe que se ela não cumprir, ela vai perder em todas as instâncias. É melhor devolver uma roupa de R$70 do que perder milhares de ações de R$2.000 por reparação a dano.
Então, se a gente tiver essa consciência, aí a gente vai ver as leis entrarem em vigor, o constitucionalismo digital entrar em vigor, não de forma principiológica, mas de forma pragmática nas soluções, e a gente vai ter o nosso poder como titular, como cidadão, como direito de ter a nossa autodeterminação dentro desses ambientes de IA e de proteção de dados pessoais sendo realmente respeitados. Essa é a minha esperança. Muito obrigada. Esse é o primeiro bloco. Muito obrigado pelas palavras, pela apresentação a respeito desse tema, né? E agora eu fico com o desafio de seguir e falar um pouquinho sobre constitucionalismo digital. E para começar essa conversa com vocês, eu queria que vocês imaginassem a seguinte cena, tá? Em 2016, nos Estados Unidos, a gente teve as eleições presidenciais quando Donald Trump foi eleito para o seu primeiro mandato. E naquela época, a grande discussão lá nos Estados Unidos, e que acabou vindo para o Brasil e para outros cantos do mundo, era justamente sobre desinformação e também interferência estrangeira nas eleições. Não sei se vocês lembram, né, sobre a discussão a respeito do Kremlin usando robôs para, né, inflar artificialmente a campanha do Donald Trump, atacar Hillary Clinton, espalhar desinformação e notícias falsas também nesse contexto. E aí começou toda uma discussão sobre segurança nacional, internet e qual era o papel de empresas privadas nessa discussão. O Facebook, a imagem do Facebook sofreu muito nessa época. Sofreu tanto a ponto de o Mark Zuckerberg ele ter que sair numa turnê mundial para conversar com diferentes países e assegurar líderes mundiais, líderes globais, que isso não aconteceria nos seus países. Que o Facebook ia tomar as medidas necessárias e adequadas para evitar esse tipo de interferência e o crescimento exponencial da desinformação na sua plataforma. E ele começa a seguir para alguns países em viagem. Quando ele vai para a Índia é um dos primeiros destinos dele lá no início de 2017. Ele chega na Índia, ele pousa em Nova Delhi e ele é recebido por quem? Ele é recebido pelo primeiro-ministro da Índia, pelo Narendra Modi. Tem uma foto que ficou muito famosa do Narendra Modi abraçando o Mark Zuckerberg no palco, fazendo uma palestra juntos, anunciando parcerias, enfim. E quando eu conto essa história, hoje as pessoas já nem se surpreendem mais, falam, não, tá bom, o que tem de mais nessa história? Bom, tem algo muito diferente nessa história que não acontecia antes. Você tem, pela primeira vez, um CEO, presidente de uma grande empresa de tecnologia como a Meta, sendo recebido pelo chefe de Estado de um país. Isso não é qualquer coisa. Para quem entende o mínimo de relações internacionais e diplomacia, sabe que ser recebido pelo presidente é a maior honraria que você pode ter chegando num país. Quando você vai para a Índia, quando você vai para os Estados Unidos, você é recebido pelo presidente? Não. Ser recebido por um agente governamental? Não. Você é recebido por um agente de fronteira que vai te tratar mal, vai ser grosso com você. Então, ser recebido pelo primeiro-ministro diz algo. E o que é esse algo? Esse algo é um equilíbrio de poder. Pela primeira vez na história, a gente tem um verdadeiro equilíbrio de poder entre estados e empresas de tecnologia. Isso muda a nossa forma de se relacionar com o ambiente digital. Muda a forma como os nossos direitos são protegidos ou não na internet. Porque esses agentes privados que desenvolvem essas soluções tecnológicas têm um impacto imediato na forma como eu vou exercer os meus direitos fundamentais. Como, por exemplo, a minha liberdade de expressão, certo? Então, onde que eu exerço hoje, em primeiro lugar, a minha liberdade de expressão? É em praça pública, na frente da prefeitura? Eu sou de Curitiba. Vou lá para frente da prefeitura de Curitiba e vou me protestar. Vou pegar um megafone, vou falar que o prefeito não está fazendo o que tem que fazer, que a minha rua está esburacada. Não. Qual que é o meu primeiro instinto hoje? Eu vou para uma plataforma digital. Eu vou para o Facebook, eu vou para o Instagram e eu vou publicar alguma coisa lá, vou marcar o prefeito, ou eventualmente posso até organizar um protesto, mas esse protesto vai ser organizado onde? No Facebook, no Instagram. Então, hoje, essas plataformas são essenciais para a proteção dos nossos direitos fundamentais. Entender como essas plataformas estão estruturadas, como se dá a sua governança interna, é essencial para saber se meu direito vai ser protegido ou não. Eu não posso mais só olhar para o Estado.
Olhar só para o Estado é um erro estratégico. A gente está falando sobre regulação. Regulação é importante. Regulação é complementar. Mas o constitucionalismo digital pede, ele implora, para que a gente olhe também para essas grandes empresas de tecnologia, estude a forma como elas organizam os seus serviços, como elas organizam a sua governança interna, e se tem algo que elas podem fazer de melhor, para proteger melhor os meus direitos fundamentais. Antes, quando a gente falava em direito fundamental, a gente pensava só no Estado. O governo brasileiro é uma ameaça à minha liberdade de expressão. O governo de Curitiba, a prefeitura de Curitiba é uma ameaça à minha liberdade de ir e vir. Hoje, a gente tem que colocar plataformas digitais nessa equação e nessa conversa também. E os governos ao redor do mundo já estão fazendo isso. Que é esse exemplo que eu dei para você. Mark Zuckerberg pousa em Nova Delhi e é recebido por Narendra Modi. E você tem vários outros exemplos, né? Agora a gente viu o Elon Musk ao lado de um candidato à presidência nos Estados Unidos, que venceu, e depois ele, inclusive, é recompensado sendo nomeado para um cargo de governo. Então, essas relações entre governo, Estado, né, de um lado, e empresas do outro, é o que me interessa. Eu acho essa discussão fantástica. E essa discussão ela também é muito importante pelo seguinte motivo. Vou citar uns dados aqui para vocês. Tá? Quantos usuários ativos mensais, ou seja, né, traduzindo, pessoas que entram pelo menos uma vez dentro daquela plataforma no mês, tem hoje o Facebook? Vocês sabem esse dado? Quantos usuários ativos mensais? 1 bilhão. É mais que 1 bilhão. 2. Quem dá mais? A gente já está numa atmosfera meio de leilão aqui. Quem dá mais? 800 milhões. Não, é mais de bilhão. 2 bilhões, 3 bilhões de usuários ativos mensais. O Facebook tem hoje. Vocês usam o Facebook? Eu já nem uso mais. Aliás, eu só uso o Facebook para ver aniversário. Né? E eu tenho uma teoria da conspiração que o Facebook não levou essa funcionalidade para o Instagram para te forçar a usar o Facebook. Então, eu entro uma vez por dia para ver o aniversário da galera e não esquecer de dar parabéns para alguém. 3 bilhões. Exato. 3 bilhões de usuários mensais. YouTube. Quanto? 2,5 bilhões de usuários. Instagram, 2 bilhões. WhatsApp, 2 bilhões. TikTok, 1 bilhão e meio. Por que eu estou citando esses dados para vocês? Se a gente colocasse plataformas e países na mesma lista, onde entraria o primeiro país nessa lista em número total de habitantes? Qual é o país mais populoso do mundo hoje? Índia. Quantos habitantes? 1 bilhão 400 milhões de habitantes. A Índia entraria depois de Facebook, YouTube, Instagram, WhatsApp, TikTok. Aí vem Índia. Aí vem China. O Brasil vai ficar lá para baixo nessa lista. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso diz algo a respeito desse equilíbrio de forças na arena digital. A gente tem literalmente plataformas digitais que são administradas e gerenciadas por empresas privadas que têm mais influência e poder sobre o exercício de alguns dos nossos direitos fundamentais do que os nossos governos. E isso fica claro na relação entre essas empresas e estados nos últimos anos. Tem um caso que eu adoro citar, que é o caso da Austrália. Austrália 2021. Tá? O governo da Austrália estava com a seguinte pauta em 2021. Eles queriam regular Facebook e Google para obrigar essas duas empresas a compartilharem parte das suas receitas publicitárias. Então, todo o dinheiro que eles conseguem com anúncios publicitários, que é basicamente a maior fonte de receita dessas empresas de tecnologia hoje, né? Plataformas digitais em especial, eles queriam pegar uma fatia dessa receita, tirar do Facebook e do Google e dar, sabe para quem? Canais de televisão e jornais. Sabe qual que era a lógica, o argumento? Era o seguinte: cara, essas empresas de tecnologia, elas ganham dinheiro com anúncios
E esses anúncios, eles são bem-sucedidos porque você tem um grande volume de dados pessoais e comportamentais e você consegue analisar o perfil da galera que está dentro dessa plataforma digital e endereçar exatamente aquilo que você quer ver, aquilo que você quer ler. Ah, está procurando um carro para comprar? Está aqui o anúncio. E é por isso que um anúncio no Facebook, ele converte mais do que um anúncio na Globo. Certo? E é por isso que a Globo não é uma empresa que está chegando em $1 trilhão de valor de mercado e o Facebook tem quase $1 trilhão de valor de mercado. Essa é a diferença, certo? E aí, eles falaram assim, mas não é justo, porque essas empresas elas lucram em parte com o conteúdo de jornais e canais de televisão. Pega lá o link da Folha de São Paulo, por exemplo, joga no Facebook, aquilo vai gerar dados, aquilo vai gerar exposição, aquilo vai gerar mais receita publicitária, Folha de São Paulo não ganha quase nada, Facebook ganha muito dinheiro. Então a Austrália falou, olha, nada mais justo do que você dar um pouquinho de dinheiro para jornais e canais de televisão. Sabe o que o Facebook falou? A lei foi aprovada, o parlamento australiano vai lá, aprova a lei. Sabe o que o Facebook fala no dia 0 da lei? A lei passou a valer, o Facebook fala assim, a partir de hoje eu vou proibir compartilhamento de links de jornais e canais de televisão na minha plataforma, porque daí a lei não vai ter incidência. Então, se não tiver link de jornal e canal de televisão, não tem que pagar ninguém. E por que ele fez isso? Porque ele pode. Ele falou, eu administro, é uma questão de governança interna, então boa sorte, vai, tenta aplicar a tua lei aí. E aí ficou por isso. O governo australiano, num primeiro momento, falou, meu Deus, que absurdo. E a minha soberania? Eu aprovei essa lei, você está operando no meu país, você tem que respeitar a lei. E aí o Facebook falou assim, mas não. E aí eles começaram a procurar soluções. Então vamos conversar com outros países, vamos gerar pressão, vamos fazer alguma coisa. E o Facebook simplesmente falou, cara, enquanto você tenta aí, eu vou sentar e vou esperar. Dá uma semana depois desse fato, o governo australiano percebe que não vai ter força para bater de frente e fala assim, então, vamos voltar para a mesa de negociações? Vamos repensar a lei? A força disso é absurda. Você tem uma empresa privada batendo de frente com o governo e ganhando. São poucos os exemplos que a gente tem disso ao longo da história, pelo menos dessa maneira. Então, quando eu falo de constitucionalismo digital, eu falo disso. Eu falo sobre a necessidade de a gente olhar para a governança interna das empresas, entender como essa governança funciona e como ela pode ser aprimorada para proteger melhor os nossos direitos fundamentais. Regulação estatal importa? Super. Não é uma fala contra a regulação estatal. Só que a regulação estatal ela tem que entender o seu limite. Ela tem que entender até onde ela consegue ir. E quando a gente entra no assunto de inteligência artificial, tudo isso faz ainda mais sentido. Cara, 15 anos, 20 anos atrás, até antes de entrar nisso, eu sou professor de Direito, né? E é impressionante como as pessoas não entendem o que é inteligência artificial, não têm a mínima ideia. Tá? Quando eu falo de inteligência artificial para as minhas turmas de Direito, às vezes eu recebi essa pergunta esse semestre, tá? Estava dando aula sobre inteligência artificial aplicada a Direito, um aluno levantou a mão e perguntou, professor, mas isso daí foi inventado pela OpenAI, com o ChatGPT? Eu quase caí para trás, eu falei assim, não. Pelo amor de Deus, não. A gente fala sobre inteligência artificial, assim, se você esticar a corda desde 1950 com Alan Turing, mas para ser mais exato, 1956, quando o termo começa a ganhar tração. Assim, não foi a OpenAI que inventou isso, não. Mas essa confusão ela se dá pelo seguinte motivo. Tem uma razão por trás que a gente precisa investigar e que é importante para essa discussão, que é o seguinte, 15, 20 anos atrás, sabe qual que era a proporção de inteligências artificiais desenvolvidas pelo setor privado? 43%. O resto era tudo desenvolvido pelo governo, universidades públicas, institutos federais e assim sucessivamente. Sabe qual que é a proporção de inteligências artificiais desenvolvidas pelo setor privado hoje, mundialmente?
98,9%. São essas mesmas empresas que eu acabei de mencionar para vocês, que batem de frente com o Estado e às vezes saem ganhando, que estão desenvolvendo as soluções de inteligência artificial que a gente implementa. O Brasil, esse é um dos principais problemas, na verdade. A gente não tem nem como competir nesse mercado, desculpa. Né? Acho que alguém tem que falar isso. A gente não tem como competir, porque a gente não tem poder computacional. A única forma do Brasil entrar nesse mercado para competir em termos de desenvolvimento de inteligência artificial é se juntando, colaborando com outros países pobres do sul global que têm interesses parecidos com o nosso. A gente fazer uma grande aliança global por poder computacional e falar, gente, a única chance da gente bater de frente com os Estados Unidos e China é juntando forças. Se isso não acontecer, enquanto não acontecer, não adianta. O Plano Brasileiro de Inteligência Artificial diz lá, vamos comprar um supercomputador, vamos gastar R$1 bilhão. Beleza, acho que é um passo importante. Legal, a gente pelo menos está pensando em política pública para inteligência artificial. Eu não vou criticar o governo brasileiro por causa disso. A grande questão é, a gente não pode vender mais do que a gente pode entregar. Então, assim, isso não vai tornar o Brasil competitivo em inteligência artificial. Né? Tem empresa brasileira aí, startup, que estava desenvolvendo LLM em português do zero. Aí lança a primeira interface, a primeira aplicação. Pô, que bacana, olha aqui, vamos testar, blá, blá, blá. 2 semanas depois, vem uma nova atualização do ChatGPT que performa melhor em português do que a própria LLM treinada do zero em português no Brasil. Como é que você vai competir nesse mercado? Então, olhar para a governança interna dessas empresas, 98%, gente. Então, assim, eu vou ficar preso no 1,1%? Essa é a política pública que a gente vai pensar e vai estruturar, uma política pública voltada para o 1,1. Não, a gente tem que pensar em como proteger nossos direitos fundamentais olhando para o 98,9. É essa galera que importa. E eu sou muito pragmático nisso. E às vezes eu pago o preço pelo meu pragmatismo. Né? Então, assim, eu sou constitucionalista. Né? Não sou programador. Não sou da comunidade técnica. E às vezes eu sou odiado pelos dois lados, porque eu não sou um purista constitucional, porque eu falo sobre novas teorias, eu falo sobre coisas que as pessoas acham que não é constitucionalismo, e eu sou odiado às vezes pela comunidade técnica porque eu sou advogado. Eu entendo esse ressentimento. Né? Assim, é complicado mesmo. Então, assim, se posicionar nesse meio termo, ele é difícil, mas eu acho que é importante eu tentar me comunicar com esses dois lados, porque a gente precisa pensar em soluções que olhem para o aqui e o agora. E o aqui e o agora é isso. São grandes empresas de tecnologia que concentram um grande poder financeiro e político também, não é só econômico, é político, estabelecendo o futuro dos nossos direitos fundamentais e o Estado, às vezes, preocupado só com regulação. Então, assim, é essa discussão que eu queria trazer para vocês hoje aqui. Eu paro por aqui, tá? E acho que a gente passa agora para a fase de perguntas, né? Vamos ouvir o que o pessoal tem para falar, se vocês têm questionamentos, críticas, comentários, e a gente tem um tempinho aí para reagir ao que vocês falarem. Não quer deixar eles perguntarem, daí você... melhor. Tá bom, fechou. Eu acho que a gente vai ter o apoio de alguém com microfone. A gente já resolve lá para pegar os microfones. Oi. Olá, agora sou. Bom dia, excelente insights aqui hoje. Eu queria fazer, vou tentar ser breve, mas eu tenho tantas dúvidas quanto fiquei feliz com todas as explicações que foram feitas hoje. A Juliana, você falou do artigo 20 da LGPD, e também falamos sobre trazer o humano para o centro da discussão. Você acha, porque lá no artigo 20 da LGPD
não traz especificamente que a revisão tem que ser humana. Você acha que a gente perdeu essa oportunidade ou o artigo 20 dá conta? Porque presume-se que tem que ser humano. Oi? Ah. Estão me sabotando aí. Brincando. A outra pergunta eu pergunto depois para não atrapalhar as outras perguntas. Agora uma para o João. Nesse novo tempo que eu vejo assim da sua fala, que as grandes plataformas são esse novo Leviatã, você acha que autorregulação regulada dá conta? Porque, assim, pelo que eu peguei de sua fala, é isso. Mas eu tenho um certo receio, porque a gente tem discutindo dentro do Estado, ao longo dos últimos muitos anos, tripartição de poderes, política de contrapeso. Como trabalhar isso dentro de governança? Só isso, obrigado. Eita, que pergunta boa. Como é teu nome? Desculpa. Jean, muito bom. Vê, isso é a minha opinião, certo? A minha perspectiva. Eu penso que o direito molda a sociedade, mas a sociedade molda o direito. E quando a gente está pensando... é porque vocês olham para mim, ó. Menino, que negócio animado é esse ali? Então, nessa perspectiva de que não existe, ou é muito difícil a gente lidar e fazer com que o direito seja essa base de proteção das comunidades, quando a gente está falando em tecnologia, principalmente tecnologia escrito, fechado, vai dar solução. Porque a norma em si, ela é feita pela regra da própria lei, pelos princípios constitucionais e as novas abordagens do constitucionalismo digital, pelo tempo e espaço em que a sociedade está vivendo, pela regulação da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, se a gente deixar a LGPD muito amarrada nos artigos, pode ser que a gente precise a todo tempo, e esse todo tempo é assim, daqui a um mês, daqui 15 dias, daqui a 2 horas, tudo que a gente falou aqui perde metade do sentido quando a gente está falando de tecnologia disruptiva como essa. Se a gente fecha demais a própria regra que está escrita, vamos para o Congresso Nacional fazer esse moído de modulação, porque eu penso que ele está bom precisa ter revisão, está centrado no direito do usuário, e se usou um computador, uma máquina ou qualquer coisa que foi automático e não foi humano, preste atenção e me dê conta, accountability. Aí como você vai dar conta? É outro robô que vai dar conta? Não quer saber, mas você vai ter que dar conta. É um robô e um humano, beleza. Aí pode entrar também as regulações da própria NPD. Pode entrar o PL de moderação de conteúdo, que está sendo empurrado, e ontem começou a ser julgado no STF os 2 recursos, da Google e do Facebook, sobre moderação de conteúdo. Então, a própria jurisprudência, não só dos grandes tribunais como o STF, mas as próprias decisões de primeira instância vão criar precedentes e compreensão sobre tempo, lugar e contextos em que essa IA está regulada. Respondendo de forma objetiva, eu acho que o artigo 20 não precisa de alteração. O que precisa muito mais é, por exemplo, os juristas entenderem quais são as possibilidades de interpretação do artigo 20. Aí eu acho que a gente fica bem regulamentado, porque a própria LGPD, ela é principiológica. Se ela ficar muito fechada, a gente vai precisar de reformulação todo o tempo. Para isso, as regulações das autoridades fiscalizatórias. Eu acho que, nesse sentido, ela tá bem escrita. Adorei tua pergunta, porque eu falo sobre isso há muito tempo já, né? Vocês já leram a Odisseia de Homero? Se não leram ainda, está na hora de ler, né? Leitura de época de vestibular. E na Odisseia tem o mito de Ulisses e as sereias, ou Odisseu e as sereias, né? Onde uma feiticeira chamada Circe, ela chega para Ulisses e fala assim: olha, Ulisses, na tua jornada, na tua Odisseia, você vai passar por uma ilha, que é a Ilha das Sereias, e ninguém passa
dali vivo. Ninguém sai dali com vida. Porque você vai ouvir o canto das sereias, você vai querer se atirar ao mar e você vai morrer dessa forma, você e a tua tripulação. Então, você precisa pensar numa estratégia para conseguir passar dali sem problemas, né? Mitigar esse risco. E o que Ulisses faz? Quem lembra de Ulisses e as sereias? Ele olha para a tripulação dele assim, né, e fala o seguinte: olha, eu queria muito ouvir o canto das sereias. Nenhum homem hoje vivo na Terra conseguiu ouvir o canto das sereias e contar a história, porque todo mundo morre. Então o que eu vou fazer? Eu vou me amarrar ao mastro do navio e vocês vão colocar cera nos ouvidos. Por que isso? Porque quando eu ouvir o canto das sereias, eu vou começar a suplicar para que vocês me desamarrem, para que eu possa me atirar ao mar. Então eu quero ouvir o canto, sem ter a possibilidade de me desamarrar ou convencer algum de vocês a me desamarrar. Vocês não vão ouvir, então para vocês não vai ter problema nenhum e a gente vai passar pela ilha. E ele faz isso e passa pela ilha tranquilamente. Por que eu estou contando essa história? Porque essa história, por incrível que pareça, ela é usada por vários acadêmicos de direito constitucional para tentar explicar qual é a função do constitucionalismo. E eles vão falar, cara, a Constituição é como se fosse as cordas que nos amarram ao mastro do navio e evitam que a gente ceda à tentação de, por exemplo, concentrar poder. Né? Tem um cara que eu gosto muito, falecido há muito tempo já, que se chama James Madison, né, que foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos, enfim. E o James Madison, ele falou uma vez, em uma palestra dele, ele disse assim, sabe qual que é o maior problema do poder? O maior problema do poder é que o poder é concentrado em mãos humanas. E humano sendo humano, ele vai querer concentrar todo o poder do mundo e se tornar ditador. Então, o constitucionalismo, a arquitetura constitucional, é uma solução institucional para evitar que isso aconteça. É para evitar que o presidente se transforme em ditador. É para evitar que o primeiro-ministro se transforme em autocrata. Então, esse mito é muito usado. Só que tem alguns elementos desse mito que me interessam bastante. E o primeiro deles é o seguinte. Muitas pessoas esquecem o papel da Circe, da feiticeira, nessa conversa. Não é o Ulisses que sozinho chega ao esclarecimento de eu preciso me autolimitar. Não, é uma pressão externa que fala, olha, melhor você se autolimitar, senão você vai se destruir. E depois ele entende que não basta ele só se amarrar. Ele precisa delegar esse compromisso dele de se autolimitar para os companheiros de tripulação, para que eles sirvam como uma espécie de contrapeso, para que a tentação dele de se desamarrar não se sobreponha ao compromisso inicial de se autolimitar. E quando a gente fala em constitucionalismo digital, a gente fala disso também. Então o Estado ele é importante, porque o Estado ele é Circe na história. Ele vai falar para a empresa, olha, você precisa se autolimitar. E a empresa eventualmente chega à conclusão de que, a partir de uma perspectiva de autorregulação regulada, ela precisa se autolimitar. Mas só isso não basta. Ela vai ter que delegar esse compromisso para um órgão externo, que possa controlar esse compromisso original. Então, a autorregulação regulada, ela é a solução. A gente só tem que pensar em autorregulação regulada a partir de um equilíbrio dinâmico entre esses diferentes atores. Para não achar que, nossa, olha que ingênuo, ele acha que o Facebook vai se autolimitar e resolver todos os nossos problemas. Eu nunca disse isso. Percebe? Essa é a questão. Mas excelente tua pergunta. Me deu a oportunidade de falar sobre isso. A gente tem tempo para mais uma perguntinha. Bem, som. Bom dia a todos, bom dia professores, excelente palestra. Fiz apenas algumas anotações aqui. Eu vi que a professora Juliana falou sobre a LGPD, sobre as questões de regulação, mas a gente pode ir até mais longe, né? A questão de crimes virtuais como injúria, racismo. As pessoas no Brasil não chegam à internet muito como uma coisa sem lei, né? Sem nenhuma consequência. E lá, mas eu vejo muito pessimista, porque ela não reflete nosso próprio espírito da lei, né? Por exemplo, as empresas, quando falam de adequação de LGPD,
eu acredito que elas só vão se adequar quando começarem a ser montadas. Porque enquanto não houver luta, enquanto não houver tocar no bolso das pessoas, ninguém tem esse pensamento contencioso. Né? E vamos outra pergunta, aí pode ser para qualquer um dos dois. Eu não acompanhei o regulamento sobre a IA nesse projeto de lei, mas eu queria saber se eles tratam sobre a identidade da pessoa, sobre a questão da reputação. Porque quando a gente fala de dano moral, ele já é muito subjetivo, mas imagina quanto que vale a reputação de uma pessoa, ou de uma empresa, por exemplo, né, uma pessoa jurídica. Obrigado. Tá, vamos lá. Trata, e nos seus artigos 2º e 3º, que trazem os princípios que cercam todas as regras do PL, já traz lá bem claro, proteção e privacidade aos dados pessoais. Existe uma área na computação, eu participei de uma banca de doutorado, acho que 8 dias, mais ou menos, estudando gerenciamento de identidade descentralizada, que hoje não existe, através de wallets com blockchain. Isso representa, de fato, o nosso poder de privacidade. Porque a gente acha que tem com login e senha, ou com login via Google. É prático. Eu já tenho meu Google aqui logado, meu Gmail. Você quer logar com o Facebook ou Google? Pá, pá. Mas você não tem. Isso é centralizado nas próprias empresas. E aí, soluções computacionais estão vindo. Essa tese de doutorado é estudar todas as wallets que estavam no Apple Store e no Play Store, disponíveis com mais de 1.000 downloads. O trabalho dela é muito legal, eu aconselho, da Federal de Santa Catarina, para tentar pensar numa iniciativa pragmática de gerenciamento das nossas privacidades. Então, de forma prática da sua pergunta, o PL traz isso. Algumas questões de alto risco e risco excessivo também abarcam a própria proteção aos dados pessoais e existe uma conversa direta na própria lei de forma clara junto à LGPD. É como se partisse do seguinte pressuposto. Eu, Juliana, não vislumbro nenhuma IA eficiente sem dados pessoais. Ponto. Acabou-se. Como é que chega um colchão que você estava procurando, maravilhoso, que era aquele que em 5 minutos eu procurei e achei, porque tem os seus dados pessoais? Como é que chega a indicação daquele restaurante top, que é daquela comida que eu nunca vi em Goiânia, mas ele disse que era esse porque tem os meus dados pessoais? Quanto mais dados pessoais, mais eficiente é a IA computacionalmente. Ponto. Porque é probabilidade. Qual é a probabilidade de eu gostar do que eu gosto sempre? É sobre isso. Então, o próprio projeto de lei traz o pressuposto de que só existe adequação ou compliance IA se você tem um compliance LGPD. Senão, não comece. Senão, nem comece. E existe também uma discussão da própria ANPD ser o agente regulador da inteligência artificial. A minha percepção é que faz todo sentido. Que, na verdade, a ANPD veio durante essa construção dela sendo um agente regulador de tecnologias, de ambientes digitais, de moderação à privacidade, porque tudo parte do pressuposto em que esse princípio constitucional de proteção a dados pessoais tem que partir daí para qualquer desenvolvimento tecnológico. Isso é ponto de discussão da própria LGPD, óbvio, do marco regulatório, do PL de fake news, do PL de moderação de conteúdo. Todos esses PLs cercam o que como base? A ponderação entre privacidade e a liberdade de expressão, privacidade, responsabilidade de quem está publicando. Então, sim, o PL traz nos princípios, traz nas regras, e existe também os pressupostos que ainda vão ser regulamentados e a gente ainda vai saber quem é essa autoridade normativa e fiscalizatória para também cair de pau. Só vai poder fazer IA, usar IA, desenvolver IA, se parte do pressuposto que, com compliance e com comprovação auditável de governança de dados pessoais, esteja realmente sendo efetiva. Senão, não faz realmente o menor sentido. Certo? Se eu pudesse adicionar uma única coisa, eu estava ontem, um pouquinho antes do meu voo para Goiânia, estava conversando com uma jornalista, porque vai sair uma pesquisa nacional sobre inteligência artificial.
que eu prometi que eu não ia falar a respeito antes de ser lançada, mas eu não vou dar nome aos bois. Então ninguém sabe qual é. Quando sair, vocês dão uma olhada, porque vai ser interessante. E um dos dados que ela me passou antecipadamente me chamou muito a atenção. Eles perguntaram assim para as pessoas, né, e pessoas do Brasil inteiro. Você usa a inteligência artificial no seu dia a dia? 48%, 50% das pessoas falaram não. Quando eu olhei aquele dado, eu falei, hã? E aí eu comecei a pensar comigo mesmo, né? O tamanho do problema que a gente tem pela frente. Porque, assim, vocês já perceberam o problema. As pessoas estão usando inteligência artificial a todo momento, interagindo com sistemas de IA. Quando você abre o aplicativo do banco e pede lá uma análise de crédito, você acha que é uma pessoa que vai analisar o teu crédito? Não, uma inteligência artificial que vai ter um impacto sobre um direito fundamental teu. Porque, pô, acesso a crédito na sociedade na qual a gente vive é essencial. Sem crédito, você não faz absolutamente nada hoje em dia, né? Mas é um algoritmo, é uma inteligência artificial. E aí? A pessoa nem sabe que ela está interagindo com o sistema de IA. Sistema de IA que está usando seus dados pessoais para chegar a essa conclusão, a essa decisão automatizada, que às vezes é enviesada, que às vezes não é correta. Aí você vai comparar, né, diferentes decisões e diferentes pessoas que, na verdade, têm o mesmo padrão de vida, por exemplo, ou deveriam ter o mesmo risco de crédito. E aí o sistema de inteligência artificial chega em resultados diferentes. Não sei se vocês sabem dessa história, quando a Apple lançou o cartão de crédito deles. Não sei se vocês sabiam que a Apple tem cartão de crédito, mas a Apple tem um cartão de crédito. Aí quando eles lançaram o cartão de crédito deles, eles mandaram para alguns executivos e ex-executivos da empresa para eles testarem antes. Nossa, que honra, você vai ser o primeiro a receber o cartão de crédito da Apple. Chega lá na tua casa, você abre e tal. Cartão de crédito de metal, bonito. E aí, 2 ex-executivos da empresa, que tinham na época o mesmo cargo na empresa, os 2 eram diretores e casados. Se conheceram na época, casado, já tinham filhos, estavam aposentados, eles receberam cartão de crédito em casa. Homem e a mulher. Aí eles foram ativar o cartão de crédito. Para o cara, crédito de $50 mil inicial. Para a mulher, $10 mil. Por quê? Mesmo perfil financeiro, mesmo histórico de crédito, conta conjunta, patrimônio, da onde está saindo esse score diferente de crédito? Um sistema de inteligência artificial que está enviesado, que identificou no fator gênero um fator de risco de crédito. É isso que aconteceu. Então, assim, entender que você está interagindo com o sistema de inteligência artificial é o primeiro desafio. As pessoas não sabem. As pessoas mal entendem o risco de compartilhar dados pessoais. Eu, na faculdade onde eu dou aula, eu iniciei uma cruzada contra, né, a implementação de reconhecimento facial na catraca. Então, assim, a faculdade começou a colocar reconhecimento facial na catraca. Ao invés de você usar o crachá, agora você usa reconhecimento facial. E os alunos passaram a usar, sem se questionar, sem uma visão crítica do que aquilo poderia significar para os seus direitos fundamentais. E aí eu comecei a falar com as pessoas, olha, você tem todo o direito de usar, é uma escolha tua, mas eu vou deixar essa escolha pelo menos um pouquinho mais informada. Esse reconhecimento facial é uma inteligência artificial que está usando teus dados biométricos, que é talvez o dado mais sensível que você tem a respeito de você. Se esses dados vazam, esses são os riscos. Ainda mais hoje que você tem a facilidade de criar deepfakes com dados biométricos para atacar a reputação de uma pessoa e fazer coisas horríveis que eu não vou nem nomear aqui, mas que vocês sabem. Tudo isso entra na discussão sobre regulação, inclusive. Mas o primeiro passo, me parece, sempre é a pessoa entender. O titular de dados entender a importância disso. A gente fica falando, proteção de dados, proteção de dados. Até eu, que era da área da do direito, advogado, primeira vez que eu comecei a ouvir sobre isso, falei, cara, coisa chata. Tipo, vocês vão inventar uma nova área, um novo compliance, né, que eles estavam brincando, para fazer. Aí depois começa, nossa, sim. Mas a gente tem que traduzir isso para a população. Porque se a gente fica no juridiquês, é proteção de dados, é constitucionalismo digital, pô, isso não me interessa. Na verdade, não, cara, é sobre o teu direito fundamental, é sobre a tua relação com o ambiente digital. Quando a gente perceber isso, quando a maioria da população perceber isso, e entender que inteligência artificial hoje é tudo,
aí sim a gente vai ter chegado no nosso objetivo. Por isso que eu falo, mais uma vez, regulação é importante, é um primeiro passo, mas a regulação por si só não resolve nada, absolutamente nada. Se você não tem o aspecto social, e se você não tem hoje o aspecto da governança interna dessas empresas junto, no mesmo pacote, esqueça, você não vai resolver problema nenhum. Então, assim, o meu desafio, a minha luta hoje é para que as pessoas olhem para isso com mais atenção. Se todo mundo começar a falar essa mesma linguagem, a gente já vai estar num bom lugar, num lugar melhor que a gente está hoje. A gente chegou ao final do nosso tempo, eu nem vi passar, eu achei que a gente ia ter que enrolar até, porque a gente não tinha o nosso terceiro convidado, mas foi tão bom, tem tanta coisa para falar, perguntas excelentes, inclusive. Eu cheguei à conclusão que eu não vou sortear de forma aleatória, tá? Eu vou dar o livro para o Jean, pela pergunta dele, que me fez refletir. Então, eu vou usar o critério pergunta que mais me instigou para distribuir o livro. Mas, pessoal, depois, se quiserem me prestigiar, o livro está aí já, né, no mundo. Vocês podem achar facilmente na internet e será um prazer dialogar sobre isso com vocês. Então, eu vou só agradecer, mais uma vez. Obrigado, Cidiane, pelo convite e por toda a organização da Campus Party, por esse evento incrível. Vou passar para a Juliana para as palavras finais dela e aí a gente encerra o nosso painel. Disseram que era até 2, é 12, né? Eu quero agradecer demais. Eu acho que esse movimento aqui já é um movimento de letramento. Trazer uma ressalva de que o Congresso da Sociedade Brasileira de Computação deste ano, que eu participei, o tema foi Deserto Digital. Então, não adianta a gente falar em regulação. A regulação é para moldar o comportamento social. Se eu tenho uma lei que ninguém sabe nem o que é inteligência artificial, para que tem a lei? Se eu tenho uma lei da LGPD, se o povo não sabe nem o que é dado pessoal e como afeta a sua vida, para que ter a lei? E aí acontece o que está acontecendo hoje, anos e anos, e o sentimento de ineficiência regulatória, quando não é. 2023 eu estava nos Estados Unidos falando da LGPD como modelo regulatório internacional de proteção a dados pessoais. Sempre tem coisa para melhorar, mas a gente também tem que se orgulhar daquilo que a gente consegue construir, como a gente está construindo aqui, para quem sabe ser ouvido para a regulação da IA. Então, eu acho que o letramento digital, de maneira geral, é importante para que o marco regulatório da IA e da proteção dos dados pessoais seja efetivo. Sem isso, a sociedade não vai cumprir, não vai se proteger, não vai decidir. E eu queria que vocês fizessem uma reflexão. A LGPD 2018, até 2020 não valia, mas todo mundo sabia o que é que ela ia fazer. O que é que vocês acham que aconteceram com instituições que vendiam, comercializavam, roubavam dados até 2020? O seu nome mudou de 2018 para cá, o meu não mudou, não. Então, esse dado que já foi compartilhado, roubado, passado, treinado, já era. E a lei não retroage, a não ser em benefício do réu. Eu não posso cobrar da LGPD o que aconteceu de 2018 a 2020 e nem a 2021, porque as sanções só começaram a valer em 2021. Então, para finalizar, agradecer, dizer que eu estou disponível, sou super acessível. Eu abri um canal recentemente no YouTube chamado LGPD em doses homeopáticas para nerds. São vídeos de 7, 8, 10 minutos falando sobre como aplicar LGPD no dia a dia do processo de desenvolvimento de software. Quem tiver aí interesse em sair do juridiquês e falar no Computês, tem lá esse canal. Estou disponível, agradeço e faço um convite a vocês entrarem e procurarem aí no Google. Have I Been Pwned? É um site em que você vai botar o seu e-mail e procurar se os seus dados pessoais estão na Dark Web. E como é que tira da Dark Web? Não tira. Já está lá. Deixa eu adiantar, eu tenho meus dados na Dark Web. Quem vazou? Adobe, Dropbox, Canva. Testa aí. É sobre isso que a gente está falando. Isso é irreversível. E aí eu agradeço demais a organização e a presença de vocês até esse momento para a gente discutir um negócio bom como esse. É isso, pessoal. Muito obrigado.